E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Vejo uma região aqui, vejo o trade fazendo um fundo duplo, o trade, ó, a movimentação gráfica fazendo um fundo duplo, e vejo o gráfico em uma estrutura de alta. Então eu sei da onde está partindo o preço, eu sei até onde o preço pode chegar. E o que tem a ver isso com o que eu estou falando? Com isso eu consigo entender o dinamismo do preço, eu consigo entender qual é a causa da movimentação do preço. E com isso eu consigo fazer algumas entradas. Hoje eu vou falar para vocês alguns itens que fazem os traders iniciantes perderem no mercado. Existem alguns fatores que fazem com que os traders iniciantes percam, e percam muito. Tem loss um atrás do outro. Por quê? Porque eles não enxergam da forma como um profissional enxerga. Então nós vemos uma região aqui, ó, uma outra região aqui que pode se tornar satisfatório para essa região. Estou marcando essas linhas aqui para você entender o que eu estou enxergando, tá? Quando eu estou fazendo as operações para mim mesmo, eu não procuro fazer essas marcações. Mas aqui é para você entender o que eu estou querendo fazer. O entendimento aqui que ele vai buscar esse canal acima, porém quando o canal chegar na parte superior nessa resistência, ele tem um outro empecilho para continuar a movimentação. Então eu tenho que ter a paciência, eu tenho que ter uma disciplina para entrar nesse movimento. Se o preço fechar aí, eu vou entrar, entrei. Por quê? Porque ele fez um candle de fraqueza. Este candle que ele apresentou aqui, ó, é um candle de fraqueza. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Todas as vezes que um candle como este está fora da região, está fora do contexto, está fora do local que ele deveria estar, ele é um candle de fraqueza. Porque este candle que você vê anterior ao que abriu agora, esse candle de baixa, se ele estivesse em uma resistência, ele seria um candle de força. Porém, como ele está fazendo isso em um suporte, e você está vendo o suporte aqui que está 50% deste canal aqui que eu marquei, ele está fazendo o quê? A demonstração de uma fraqueza. Aí você fala assim para mim, poxa Cadu, mas olha o volume que fez aqui, olha o volume que aconteceu aqui no indicador. Pois bem, ele fez um volume fora da média, acima da média, e ele conseguiu romper aqui o fundo. Ele não conseguiu romper o fundo. Ele não conseguiu romper esse fundo que está marcado por esse topo anterior. Então, ó, o preço segura nessa região. Ele segura nessa região. É claro, né? Ganhamos por pouco aqui, foi bem apertada a vitória. Mas eu quero que você entenda que ao chegar no gráfico, eu consigo determinar o quê? Eu consigo determinar aqui, ó, uma movimentação gráfica, o momento onde o gráfico perde a força, ele começa a fazer então o quê? Trabalhos de estruturas de alta, e é aqui que eu percebo que ele perde a força para buscar esse fundo. E ele vai buscar o quê? Romper fundos superiores. Ele vai começar a fazer uma estrutura de alta e vai buscar topos mais altos. Então o gráfico ele sempre vai buscar topos mais altos, topos mais baixos. Ele sempre vai fazer esse movimento. Olha aqui o que eu acabei de falar para você. Olha o que eu acabei de falar. E tá indo, tá indo. Eu acabei de explicar isso para você. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tá indo. Por quê? Porque o gráfico me desenha isso. O gráfico me mostra isso. É isso que traz o lado profissional de um trader. É isso que demonstra ou divide aquele que realmente é profissional e aquele que é amador. Aquele que realmente sabe o que faz ou aquele que aperta o botão por apertar. Você consegue compreender o que eu estou falando? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse par de moeda está fechado. Daqui a pouco eu vou falar
sobre alguns fatores para ficar mais claro para você. Eu vou falar assim 3 cuidados que todo trader iniciante deve ter. Então eu vou citar esses cuidados. Eu espero que, deixa eu ver se eu subo. Não. Ó, você fala assim para mim, Cadu, por que você não seguiu a tendência? Sendo que ele estava aqui num fundo. O candle que nasceu, que formou, que abriu, ele não conseguiu romper o candle anterior. Ó. Se ele tivesse feito um movimento com volume do candle mostrando fluxo, aí sim, não tendo empecilho aqui no passado, eu poderia dar sequência. Mas ele não conseguiu romper, ó. Ele não rompeu o candle anterior. Então é demonstração do quê? De fraqueza. Vamos para um outro par de gráfico. Vamos para um outro, que é esse daqui. Eu tinha feito algumas marcações antes de eu começar a gravar. Então marquei aqui. Olha só o que está acontecendo com esse gráfico. Olha essa região. Olha o que ele está fazendo. Ele pode buscar mais um movimento aqui? Pode. Só que eu imaginei que ele fosse fechar aqui em cima, para ele ter um espaço para ele ganhar terreno e buscar o fundo aqui. Como ele veio e buscou exatamente esse fundo, agora eu fico com um pouco de receio dele fazer uma correção. Porém, eu acredito ainda que ele venha buscar esse fundo. Por quê? Por quê? Porque ele está rompendo fundos. Opa, não era isso que eu queria. Olha o movimento do gráfico. Ele está fazendo um movimento de rompimento. Ele vem rompendo fundos mais baixos. Então, se tem um fundo mais longe do que esse que está próximo, com certeza ele vai buscar o mais fundo. Mas como eu disse, né, ele tem essa região aqui, ó, que pode fazer uma correçãozinha. Então, coloquei em risco, né, mas imagina um carro que ele chega num semáforo e de repente fica vermelho, e ele está a 150 por hora e ele freia. Ele consegue parar de uma vez? Não. O carro se arrasta, né, por uns metros. E é isso que acontece em regiões como essa. Por isso que a gente tem que esperar ver o que vai acontecer. A gente tem que esperar a força contrária se formar. Tanto é, ó, que mesmo eu entrando próximo a esse suporte muito perto, ele foi rompido até o candle buscar o fundo dessa região. Ó, ele já veio tocar. Olha onde está a sombra dele aqui, ó. Já está tocando nesse fundo. Então muitos esperariam essa retomada desse preço, né? Bom, pelo horário aqui, ó, 2h08, eu já fiz esses 2 trades aqui mostrando para você mais ou menos a ideia de como eu devo analisar o gráfico, a ideia de como eu tenho que entender o contexto gráfico e como eu devo entender que se existe uma movimentação de preço é porque existe uma causa para isso. Agora, o que acontece com os traders iniciantes? Eles têm alguns cuidados que devem ser tomados. Por exemplo, eu vou elencar aqui 4, tá? Poderiam ser inúmeros poderiam ser, mas vamos dizer aqui de 4. 4 cuidados que trader iniciante... Opa, não escreveu, né? Que trader iniciante deve ter. Quem é um trader iniciante? Aquele que não é consistente. Se ele não tem consistência, se ele não tem ganhos consistentes, ele ainda é um iniciante, porque ele não se tornou alguém profissional. Então, primeiro, qual é o primeiro cuidado? Se organizar financeiramente antes de operar. Ser organizado financeiramente. Porque o seu estoque de capital ou o giro de produto que você tem aqui para negociar é o seu dinheiro. O ativo principal para você é o seu dinheiro. Então você tem que estar organizado financeiramente. Vai fazer um treinamento? Primeiro, esteja organizado financeiramente, porque tem a fase de se estudar e tem a fase de praticar. O que muitos procuram fazer é praticar, aí perde tudo, aí depois vai procurar aprender. Então faz o seguinte, invista em você mesmo, se organize financeiramente
e invista em você mesmo. E vista em quê? Em conhecimento. A primeira coisa é em conhecimento. Você nunca tem que operar antes de ter conhecimento. Isso aqui é uma briga constante, que eu sempre falo e relato e comento com todo mundo. O conhecimento é contrário de fazer operações. Primeiro você tem que buscar conhecimento, depois fazer as operações. O segundo ponto aqui que eu acho de extrema importância para você que é um trader iniciante, ou todo trader iniciante ou sem consistência, ele tem que ter em mente: nunca invista o dinheiro que vai fazer falta para você. Nunca invista o que te faz falta. Por exemplo, estudou, se aprimorou, teve conhecimento, vai começar a operar? Não vai lá na corretora e vai colocar lá 10 mil reais. Não, coloca lá 100 reais, começa a tradar, começa a fazer seus testes. Se você quer já fazer numa conta real, se você quer numa conta de simulador, treine no simulador, faça entradas no simulador, vai percebendo a movimentação gráfica, vai entendendo o contexto gráfico, vai se aprimorando. Gente, é que nem andar de carro. Você não aprende a andar de carro da noite para o dia. Você não aprende a andar de bicicleta da noite para o dia. Você não aprende a pilotar um barco da noite para o dia. É aos poucos. Então, primeira coisa, não vá colocando em corretora todo o dinheiro que você tem para fazer. Vai com calma. Vá treinando, vai desenvolvendo seu conhecimento. Não adianta dar entradas altas, criando expectativas que se você fizer entradas altas você vai ganhar muito dinheiro e você vai resolver sua vida da noite para o dia. Não, não é assim. Então tome esse cuidado. Terceiro ponto, procure estudar bem o ativo. Estude o ativo. Tem muita gente que faz a pergunta assim para mim: Cadu, que horas você faz os seus trades? Porque eu reparei que existem alguns pares de moeda que tal horário ele funciona dessa forma. Tem pares de moeda que tal horário trabalha em tendência. Tem pares de moeda que tal horário sempre está lateralizado. Eu percebo que existem pares de moedas que sempre está com uma volatilidade maior. Eu percebo que tem pares de moeda em um determinado horário que falta liquidez. Eu percebo que em determinados horários, alguns pares de moeda, a estrutura, o movimento, a leitura gráfica é mais fácil. Tem gente que faz essa pergunta para mim e fala assim para mim: eu estou correto no que eu estou vendo ou é tudo igual? Não, você está correto no que você está dizendo. Os gráficos, os ativos, têm relação com as bolsas de valores respectivas. Então, estude o ativo. Se você está operando um euro-USD pela manhã, procure saber qual é a bolsa de valores que está aberta, se esse par de moeda tem influência naquela bolsa de valores daquele país. Procure entender sobre os ativos que você está estudando. Existem ativos, por exemplo, que trabalham muito em tendência. Tem ativos, por exemplo, tem pares de moedas que trabalham contra outros pares de moeda. Quer um exemplo? Geralmente o euro-USD, quando ele está trabalhando com valoração, está sendo valorizado, o USD-JPY geralmente está em queda. É um contraponto de valores em relação a pares de moeda por toda a questão da variação cambial. Então, você tem que saber isso aí. Não é o professor Cadu que vai ficar te ensinando, vai ficar te marcando isso aí. Isso aí são perspectivas e demonstração de que realmente você estuda o mercado cambial. Entender o mercado cambial não é só entender que o EUR e o USD significa euro e dólar. Não, é entender o que esse ativo faz naquele horário, como é que ele se movimenta e como ele se aplica numa gestão cambial internacional. E outro ponto, fuja de salas de sinais. Por que eu estou dizendo isso? Porque já teve gente que entrou em contato comigo e perguntou assim: Cadu, como que é o seu treinamento? Aí eu falo assim para ele: olha, hoje são 94 aulas, dividido em 15 módulos, onde você vai aprender análise gráfica, fluxo, price action verdadeiro, para como operar opções binárias e outros ativos. Aí ele fala assim, aconteceu isso, né? Aí ele falou assim: não, eu não tenho tempo para isso, eu queria mesmo só os sinais.
Ou seja, sabe o que vai acontecer? Uma sala de sinal, você não vai aprender nada, nada, nada. Fuja da sala de sinais. Aprenda a negociar. Essa é a melhor maneira de você ter resultados. Então, o que acontece com muitos traders? Eu sei que você já deve ter passado por isso. Um desses 4 fatores de traders iniciantes, com certeza você já deve ter passado por isso. Ou você tentou ser um trader sem estar organizado financeiramente, ou você investiu um capital que faz falta para você e perdeu, ou você entra nos ativos, trabalha com ativo e não sabe nem qual é a bolsa que está aberta, não sabe qual é a referência, não sabe por que está com falta de liquidez, não sabe por que está com volatilidade. Com certeza você entrou em alguma sala de sinais, com certeza. E olha que interessante, desse lado aqui, ó, está o que? O conhecimento, está em aprender a negociar. Vocês viram que ter conhecimento e aprender a negociar é um contraponto dos erros. Ou seja, quando você aprende a fazer algo, quando você aprende a realizar algo, os erros podem até acontecer, mas você sabe o porquê e você corrige o porquê daquilo. E aí depois o que acontece com você? Você acaba tendo uma consistência porque você tem um conhecimento e alcança os objetivos que você almeja. Se você me seguir lá no Instagram, no @CaduReinaldi, você vai ver o tanto de pessoas que têm resultados. Lá no canal do Telegram também, onde tem o e-book para você baixar de forma gratuita e os links estão aí na descrição, você vai ver também que eu posto lá sempre os alunos, os resultados dos alunos. Aqui no YouTube também eu sempre estou trazendo o resultado dos alunos, é que aqui agora eu não separei nenhum hoje para trazer para vocês, eu pensei mesmo em trazer esse assunto, em trazer essa didática para você entender que você deve ter alguns cuidados como trader iniciante. Então são 4 cuidados que o trader iniciante deve ter. E eu digo, o iniciante aqui pode ser aquele que iniciou há um mês, iniciou há um ano ou há 3 anos, porque você pode estar aí na frente da tela do computador há muitos meses, mas age como um iniciante, se comporta como um iniciante. E sabe quais vão ser os seus resultados? De um iniciante. Então, se você melhorar, tomar cuidado em relação a esses cuidados, pode ser que sua realidade venha a mudar. Tá bom? Esse é um recado que eu queria deixar para vocês. Queria desejar um bom fim de semana, uma ótima semana de estudos, uma ótima semana de traders, de trades. Olha o que é uma análise gráfica. Você percebeu que eu fiz a análise, eu entendi a movimentação de compra da estrutura e olha o preço ó, subindo. É uma análise que eu poderia ter feito aqui em Forex, em índice, em criptomoedas, em qualquer ativo, desde que tenha leitura de candle. E é isso que eu trago no treinamento fechado que você pode aprender. Se você quiser aprender dessa forma, realmente entender a análise gráfica, entender a causa das coisas e não apenas o preço, mas entender por que o preço se movimenta de uma forma ou de outra, o link está na descrição. Qualquer dúvida sobre o treinamento pode mandar dúvidas para mim pelo Instagram, de preferência, que eu estou sempre respondendo, pelo direct lá, pode ser pelo Telegram, pode ser pelo WhatsApp, eu vou estar inteiramente à disposição para te instruir em relação a isso. Se tem alguma dúvida operacional, alguma coisa que você está vendo aqui no canal também queira tirar, não tem problema, vai lá, manda para mim uma dúvida, eu vou estar inteiramente à disposição para te ajudar na medida do possível, tá bom? Bom, ótimo fim de semana, novamente, sendo redundante, mas tudo de bom para você, um bom fim de semana, te vejo durante a semana nas aulas, um forte abraço e fui!